Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião da Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a primeira reunião desse ano. A ideia de hoje é trazer alguns cases, alguns assuntos que estão diretamente relacionados aí, não podia ser diferente, é claro, com a indústria. Nós vamos ter aqui na pauta a doutora Maitê Maria Tereza Bustamante, ela é presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc. E agora, em janeiro, se a maioria de vocês viram o informativo, agora em janeiro passou a entrar em vigor, ou está entrando em vigor, o CBAM, que é o mecanismo aí, uma taxação do carbono para as exportações para a Europa. A doutora Maitê, ela vai dar aí uma noção, as preocupações que devemos ter, principalmente aquelas indústrias que exportam ou participam da cadeia de exportação, principalmente para a Europa. Nós temos também a WIN ESG, que é uma empresa aí de consultoria nessa área de ESG. Nós temos aí esse ano as questões aí de relatórios de sustentabilidade, S1, S2, nessa área de avaliação de impactos das mudanças do clima nas indústrias, principalmente no setor produtivo. E temos também a apresentação da resolução do CONSEMA aqui do estado de Santa Catarina, que ela foi promulgada agora, foi aprovada e promulgada agora em dezembro, aonde trata da gestão de efluentes líquidos industriais. Esse é um tema que demandou aí um esforço muito grande da Fiesc e das indústrias. Constituímos, inclusive, um GT para discutir o impacto, o rebatimento dessa resolução no dia a dia, na gestão de efluentes das indústrias. Estávamos discutindo desde 21, 22, um enunciado, tivemos várias reuniões a nível é, de resolução com o IMA, tivemos reuniões dentro da CTS, a Câmara Técnica de Saneamento, que discutiu isso por 2 anos direto, essa discussão que tem um impacto direto na indústria de Santa Catarina. Então, para não me estender, eu gostaria, o primeiro slide, por favor. Na última reunião, eu não sei quem lembra, na última reunião de dezembro da nossa Câmara, nós fizemos uma pesquisa para ver quais os temas prioritários para a nossa Câmara discutir esse ano. E eu vou apresentar aqui, por favor, dá para. Não está passando aqui. Nós temos aí os temas. Fizemos uma pesquisa para saber qual é a opinião das indústrias, dos membros aí da Câmara, para saber quais os temas que gostariam que fosse discutido para esse ano de 26. Então, nós temos aí o que mais demandou foi o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ou seja, a regulamentação brasileira da Lei 15.042, que trata que todo mundo conhece por uma lei do carbono, as emissões de gases de efeito estufa, depois resíduos sólidos, depois a regulamentação de crédito de carbono. A questão da logística reversa é um tema, resíduos, logística reversa é um tema que está impactando muito fortemente na indústria de Santa Catarina. Estamos discutindo isso diariamente, dentro aí da logística reversa, economia circular, toda uma legislação, agora em janeiro, inclusive, o Estado de Santa Catarina, como o Rio Grande do Sul, e a nível federal está em consulta pública o sistema de MTR, o sistema online aí de transporte de resíduos sólidos. Depois nós temos aí mudança do clima,
O GRI, que é um dos temas aí que vai ser apresentado pela UIN-ESG depois, o GRI, que é o relatório de sustentabilidade, como eu falei, S2, S1, que obriga as empresas que têm negócios, têm ações na Bolsa de Valores, para reportar, tem que, a partir de 26, já tem que começar a reportar dentro dessas novas regras. Reuso da água e efluentes, recursos hídricos, emissões atmosféricas, é, oceano sem plástico e Pronar. Esses são os temas que foram elencados aí como prioritários. E, à medida que vão surgindo demandas, a ideia é nós discutirmos, trazermos esses exemplos para discutir. Assim como estamos hoje aqui com a doutora Maitê para discutir o CIBAM. Tá? Então, gostaria de passar a palavra para a doutora Maitê para apresentar para a gente o que representa o CIBAM para a indústria brasileira e também, especialmente, para a indústria de Santa Catarina. Muito obrigada, Magri. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao Sistema Fiesc. Eu estou aqui de presidente da Câmara de Comércio Exterior, mas também integro a diretoria do Sistema Fiesc sobre o tema das relações internacionais. Alguns de vocês já acompanham o nosso trabalho, né, em relação a, ao, à área de comércio internacional. Nós temos uma mandala de prestação de serviços bastante ampla, então gostaria já de deixar aqui o convite para vocês acessarem o portal da Fiesc, na aba Internacionalização, vão encontrar a plataforma do programa Intercomp, avaliação de maturidade e toda uma série de informações, trilhas, e tudo que diz respeito up-to-date ao comércio internacional. Bom, primeiramente agradecer o convite do Magri, cumprimentar aqui os meus colegas que me acompanham aqui na casa, né? O Egídio, o Paulo, o Marcelinho. Tu pode trocar aí, por favor. Quando nós estamos falando do CIBAN, estamos falando justamente de um tema que já se tornou corriqueiro. Desculpe, já um tema que se tornou corriqueiro no ambiente industrial. É um tema que nos acompanha já há algum tempo, que nós sabemos perfeitamente que a União Europeia, agora muito presente em nosso dia a dia, né, com a aprovação do acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e o Mercosul. Mas é um tema antigo, ele não nasceu por conta nem da negociação deste acordo de parceria e também não nasce exclusivamente para controlar as importações europeias, não. Ele faz parte integrante de todo um projeto da União Europeia, já de algumas décadas, de tratar do meio ambiente e de todos os mecanismos que possam ser necessários para que a gente possa fazer, evidentemente, um acompanhamento muito apropriado, muito de perto, em relação a tudo que possa causar algum dano ao meio ambiente, por consequência, à saúde também das pessoas, da natureza, a sua preservação, enfim. Desta maneira, nós vamos, o primeiro tema específico que vamos encontrar é o Pacto Ecológico Europeu. Ele já foi assinado há algum tempo e ele trata da transição verde europeia. Esse pacto é amplo e restrito, fala de uma série de medidas que a União Europeia vinha discutindo, e esse pacto, em síntese, para nós aqui especificamente, nos apresenta um conjunto de programas e mecanismos. Então, aqui já fica a minha recomendação de que os senhores possam acessar esse Pacto Ecológico Europeu pela internet. Toda essa documentação está amplamente publicada no site da União Europeia, toda a legislação que diz respeito ao embasamento legal do uso dessas medidas de maneira
correta dentro do ambiente de segurança jurídica que é imposto pelas transações, sejam em âmbito local como em âmbito internacional. Então, os senhores vão encontrar aí a criação do FIT for 55, né, o 55, que tem como propósito propor a redução de 55% das emissões de carbono até 2030, o mecanismo de transição justa, que determina claramente quais que são, no conceito europeu, as regiões mais vulneráveis à mudança climática. Aliás, um fator que nos acompanha diariamente, né? Quem tem ainda dúvida de que estamos vivendo uma mudança climática, vai ser interessante entender as justificativas para não reconhecê-la. E o CBAM, propriamente dito, que é o que nós vamos falar um pouco aqui, que são regras ambientais aplicadas à importação de produtos por parte dos países que compõem a União Europeia e a política agrícola comum. Cada um desses programas tem a sua legislação própria, estão regulamentados, estão alicerçados em uma série de mecanismos já em pleno funcionamento. Petrin? Bom, esse cronograma do regulamento CBAM, ele nasce em 2023, ele teve uma evolução, né, a partir de maio de 2023, quando esse regulamento foi publicado, ele determinou uma fase transitória, essa fase transitória nos acompanhou até dezembro de 2025, ela previa já na ocasião a possibilidade dos importadores iniciarem um programa piloto, tentar conhecer claramente como seria a sua aplicação, coletar informação, dados e relatórios trimestrais, tudo de forma voluntária. O propósito desse período de transição era justamente permitir que tanto o exportador de qualquer lugar do mundo como os importadores europeus conseguissem ter um domínio mais completo, tanto da regulamentação, da sua aplicação e das exigências de processo para ser tramitada a importação de produtos. Então, a partir de janeiro de 2026, ou seja, no mês que nos encontramos, ele começa a ser aplicado e a sua aplicação implica também na cobrança dos certificados CBAM que têm que ser adquiridos. Pode passar. Aqui, só para mostrar, essa apresentação fica aqui à disposição, Magri. Sim. Então, a ideia aqui é um pouco explicar como é que a União Europeia decidiu criar essa taxa, o que é, quais são os produtos, enfim, não vamos perder tempo com isso, porque o fato é que, neste momento, ele já está sendo aplicado. Pode passar. Bom, o que é mais importante aqui para os senhores, que é o nosso objetivo aqui de compartilhar? Primeiro, o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar que o produto que está sendo adquirido pela União Europeia está enquadrado dentro desse mecanismo CBAM e que ele tem que se submeter ao cumprimento das regras é o importador, ou seja, seu cliente. Isso significa que as empresas exportadoras catarinenses, obviamente, toda empresa tem uma relação muito próxima, muito cordial, muito amigável, né, e muito comercial com seu cliente. E neste caso especificamente, se supõe que as empresas já vêm conversando antecipadamente, já identificaram que o produto está ou não incluído dentro desse procedimento. Quais são os produtos? Aço, alumínio, cimento, ferro, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio. Quem que é o importador obrigado a apresentar o cumprimento do CBAM? Aquele que adquire mais de 50 toneladas anuais dessas mercadorias. Então, seja nelas em estado bruto, como seja nelas processadas, como seja nelas matéria-prima, produto intermediário que estejam como intervenientes no produto final. Como é que é feito esse cálculo das 50 toneladas de mercadorias? Com base na massa única, que é um critério
claríssimo, que todos os que lidam com o tema conhecem, e o importador tem que, o primeiro passo do importador é se cadastrar para ele obter um número de conta CBAN e assim ele consegue, então, a partir daí, começar a jornada de ter livre circulação das mercadorias que ele venha adquirir importadas. Antes das importações e máximo até 31 de março, que não significa que não venha a ser prorrogado, né? Todos esses prazos geralmente são prorrogados diante das exigências da classe importadora, como da classe empresarial, que nem sempre consegue cumprir com os prazos, né? Então, mas hoje o prazo está delimitado a 31 de março de 2026 para que se possa fazer esse cadastro. O importador vai fazer o cadastro junto a esse sistema uniforme de gerenciamento de usuários e assinaturas digitais. Esse cadastro é administrado pela autoridade nacional competente europeia, ou seja, esteja na Itália, na França, todo importador vai encontrar o acesso pertinente a essa ANC e vai encontrar esse sistema que já existe há muito tempo para a venda de licenças de importação. Ele vai obter, então, a partir do perfil do seu cadastro, uma senha para acessar o módulo de gerenciamento de autorização junto a essa ANC do local em que ele se encontra. Lembrando que o local sempre é o local de importação, não de desembaraço, são pontos diferentes. O importador tem que fazer esse cadastro no país em que ele se encontra, onde ele tem residência, né? E, a partir daí, ele inicia todo o processo enviando a solicitação de registro do CBAN. O que ele tem que entregar? Ele tem que entregar relatórios trimestrais e aí entra o papel dos exportadores. Neste caso, nós estamos nos dirigindo especificamente aos exportadores catarinenses. Quais são os documentos que ele tem que ter já apresentado para seu importador? Ele tem que ter apresentado as plantas de produção, conforme o produto que está sendo vendido. E o produtor deve de aplicar a metodologia que é dele, ele que conhece, ele que domina, o que não isenta o exportador, evidentemente, de mergulhar no aprendizado e domínio dessa metodologia, para que assim, de maneira conjunta com seu importador, ele possa entender como é que tem que ser feita a comprovação das emissões de carbono. O método aplicado pelo produtor de rastreamento de origem das matérias-primas é amplamente especificado nessa metodologia. Esta é uma obrigatoriedade do produtor exportador. Obviamente que se você tem uma mercadoria exportada via um intermediário, uma trading company, uma empresa distribuidora, não tem nada a ver. Vai ter que fazer, sim, esse rastreamento de origem das matérias-primas, onde, dependendo do produto, ou ele é uma matéria-prima trabalhada por uma determinada indústria, ou é uma plantação, tem que verificar a terra, enfim. Eu não vou entrar na especificidade, porque ela é totalmente voltada ao produto. Então, cada produto tem uma forma exigida de rastreamento. Quais são as matérias-primas, quais são os produtos intermediários, qual é a embalagem, como é que ele chega ao produto final. Então, essas fontes de informações e dados que vão ser utilizadas pelo exportador para poder elaborar esses relatórios trimestrais entregues ao importador, para que ele possa cumprir junto ao importador e, pela sua vez, o importador cumprir junto à autoridade nacional competente do seu país para poder autorizar a importação, ela é obrigatoriamente do exportador fabricante ou do exportador produtor. Aí os senhores têm aqui todas as fontes de informação que vocês podem acessar para encontrarem a metodologia, encontrarem as formas de rastreamento, enfim, está amplíssimamente e didático todas as apresentações que se encontram na internet feitas pela União Europeia. Bom,
Uma vez que você tem um rastreamento, o que você vai ter que declarar são as emissões que você identificou no produto a ser exportado. Então, essa emissão de carbono, se por acaso você paga por essa emissão de carbono no país produtor, o exportador, você já pode, inclusive, fazer a continha e deixar ela pronta, porque ela vai ser é um crédito que você tem no momento da compra do certificado. Então, o importador recebe esse relatório, ele recebe essa informação das emissões contidas nas importações, e aí, para ele poder processar o desembaraço da mercadoria, ele terá que adquirir um certificado chamado CBAM junto a esta autoridade nacional competente. Na hora que ele faz isso, ele tem que declarar quantos certificados ele já obteve anualmente por esse produto. Então, como o processo está começando em 2026, ele ainda não tem essa informação. O que ele tem apenas são informações aleatórias do que ele fez voluntariamente, se ele fez. Mas essa informação só vai ser válida daqui a um ano. Em 2027, você já terá essas informações prontas para poder fazer a declaração. E aí o importador, se ele tem como provar que o preço do carbono foi pago durante a produção da mercadoria ou durante a plantação, e ele poderá fazer essa dedução do valor que ele vai pagar do certificado. Aqui um pouco que eu falei, de uma maneira mais, digamos, didática, em forma de listagem, do que são as obrigações do exportador. Então, o exportador catarinense, o produtor catarinense de produtos agroindustriais, por exemplo, ele tem que rastrear, ele tem que monitorar, ele tem que registrar de forma oficial e contínua essas emissões de carbono na sua produção. Ele tem que manter o registro de quanto que esse carbono está presente no produto de exportação, de maneira que ele possa elaborar a declaração pertinente, e a lembrança de que, se não tem condições de rastreamento ou informação, o seu importador terá que pagar um valor padrão com base na intensidade média de emissão do país exportador, mais um markup que, ou seja, você está fora do jogo, porque seu importador não vai estar fazendo essa compra de certificados em um valor altíssimo, somente porque o exportador brasileiro decidiu que não tem como fazer rastreamento da informação. E é importante ter presente que o CBAM, como todas as medidas regulatórias, eles passaram a ser elementos de competitividade da exportação. Volta um slide aí, faz favor. Então, aí vocês têm também a informação da fonte de informação, que está pronta aí para vocês verem toda esse prosseguimento que deve ser feito pelo exportador. Bom, importante dizer aqui, Magri, e a todos que estão me ouvindo, que esta apresentação ela é extremamente sucinta. Ela tem o objetivo de trazer compartilhar com vocês em grandes linhas e de forma macro o que é o CBAM. Agora, nós não temos como entrar no detalhe, porque cada produto é um produto, cada exportador tem uma forma de rastreamento, tem uma maneira de se organizar. O que é a nossa mensagem aqui são duas. Se efetivamente o exportador se enxerga enquadrado em uma desses produtos que são obrigados a demonstrar a emissão de carbono, e tem interesse ou de continuar exportando ou de iniciar as exportações para a União Europeia, não tem como deixar de investir em alguns passos a serem dados internamente. O primeiro que é uma decisão, obviamente, de diretoria. Essa não é uma decisão operacional, é uma decisão estratégica de investimento na organização da empresa, de ter profissionais preparados para lidar com esse tema, que possam mergulhar em toda essa legislação, que contem com o suporte do jurídico da empresa
para que ele possa colaborar na compreensão, entendimento e aplicação de toda a documentação. Estamos falando de instrumentos jurídicos. Quem lida comigo sabe que eu sou extremamente rigorosa na exigência do cumprimento com segurança jurídica, porque qualquer pisada de bola aí custa uma fortuna. Estamos falando em euros, estamos falando em mercadorias que são volumosas, que têm um alto preço de venda, fora de todo o esforço que você tem que fazer para poder vender, né? Então, pode passar. Então, essa é a proposta. E aqui, mostrar para os senhores como é que tem sido também o cronograma de tramitação da OCBAN no Reino Unido. É bom ter presente que ele está, neste momento, o OCBAN é um instrumento que vai ser aplicado quase de forma imediata no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Ásia. E é bom ter presente para muitos que são ainda descrentes que a China é isto, a China é aquilo. A China é a primeira a estar bem avançada na aplicação de programas de monitoramento e rastreamento de emissões de carbono, até porque ela é uma das principais defensoras do Acordo de Paris, né? Pode passar? Então, só aqui para compartilhar com vocês que no caso do Reino Unido, você tem os mesmos produtos acrescidos da cerâmica e o vidro, que é importante ter presente que eles não estão na União Europeia, mas no Reino Unido vão ser também rastreados. Pode passar? Bom, aqui você tem um quadro que lhe permite fazer uma análise mais conceitual da diferença entre uma regulamentação e a outra. Evidentemente que essas regulamentações, elas estão sempre passíveis de serem alteradas, ajustadas, né? Não são peças definitivas, elas são publicadas mensalmente ou periodicamente, conforme um acordo entre as partes com as suas autoridades. Então, no Reino Unido está previsto iniciar em 2027. Pode passar. Bom, fica aqui, então, o meu e-mail. O Pablo Queires está aqui comigo. Ele é o gerente executivo de Relações Internacionais aqui da casa. Ele dirige a minha equipe de especialistas. Nós temos 8 especialistas internacionalistas na área que estão à inteira disposição dos senhores. Nós temos colaborado muito de perto com as indústrias catarinenses no entendimento dessa legislação. Algumas empresas têm feito consulta conosco para entender, pode tirar a apresentação, para entender as exigências dos seus importadores. Nós também identificamos que alguns importadores não estão muito dispostos a colaborar com o exportador para dar as informações necessárias ou para ensinar. Isso também é verdadeiro, porque lembrando que nem sempre o exportador catarinense é o único fornecedor desse cliente. Ele tem outros fornecedores que já estão na linha de frente com o cumprimento de tudo. Então, a nossa preocupação aqui, até com o presidente Seleme, temos conversado bastante, a nossa preocupação é que o acordo Mercosul-União Europeia venha entrar em vigência em 2027, este ano não entrará. Teria que acontecer uma mágica muito alta para que ocorra essa entrada ainda em 2026. Mas ele entrando em 2027, o que nos preocupa é que a indústria, de uma maneira geral, é muito cética. Os empresários não acreditam que essas normas são para valer. E aí, como eles não acreditam, eles não investem, eles não se preparam, e os fornecedores de outros países estão sentados felizes da vida no cumprimento de tudo. Então, a nossa preocupação é no sentido de dizer que nós estamos aqui absolutamente preparados para colaborar com o industrial, para ajudá-lo a entender, a esclarecer. O que nós não podemos fazer é ir na indústria de vocês, sentar lá e fazer esses levantamentos, porque já ultrapassa a nossa capacidade de atuação. Mas, por exemplo, tem consultores especializados no mercado,
A própria CNI tem ajudado bastante com uma série de palestras. Se vocês entram no YouTube, no canal da Fiesc, nós temos workshops feitos exclusivamente para tratar desses temas. Então, assim, tudo que nós podemos colaborar com o industrial para ele aprender e se preparar e implementar esse tipo de rastreamento e de acompanhamento, podem contar conosco. Qualquer situação de dúvida ou consulta, estamos à inteira disposição. Era isso, Magri, muito obrigada. Obrigado, Maitê. É, a Maitê, infelizmente, ela não vai poder continuar com a gente, e eu gostaria de colocar à disposição, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, levantar a mão ou colocar aí no chat a pergunta. E como a doutora Maitê colocou, muito bem, não vai ficar só na União Europeia e no Reino Unido, e sim Estados Unidos, China, a Ásia como um todo, Estados Unidos também vão aderir a sistemas semelhantes ao CIBAN. E também, hoje, estamos nesses produtos que têm uma alta pegada de carbono, ou são os intensivos em eletricidade com alta emissão de gases de efeito estufa. Mas amanhã, como foi colocado pela doutora Maitê, vai entrar a agroindústria, enfim, os demais setores industriais que exportam para a Europa, porque a Europa ela tem aí o 50-50, ou seja, ela quer reduzir 55% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. E está em consulta pública também pelo governo, Ministério da Economia, é, um documento que trata do CIBAN. Então, até o final desse mês, tem aí quem quiser participar, quem quiser conhecer as ações aí do governo federal, também está em consulta pública. Se tiver perguntas, não tem nada no chat. Bom, primeiro queria agradecer o convite novamente, agradecer a atenção de vocês. O Paulo permanece aqui com vocês caso tenha alguma consulta, alguma pergunta. E também, se não tiverem neste momento, mas quiserem nos contatar posteriormente, estamos à disposição. Apenas conto com a compreensão de vocês, porque nós temos uma reunião de diretoria daqui a pouquinho e eu preciso participar dela. Então, muito obrigada e com licença e boa reunião para todos vocês. Obrigado, Maitê. É, Não só, Magno, corroborar, né? E lembrando ali, só puxando lembrando aquele primeiro slide que foi colocado dos temas prioritários, né? Olhando ali, podemos perceber que a Fiesc praticamente atua em todos eles, direto ou indiretamente. Então, aquelas prioridades que vocês elencaram já fazem parte das pautas das agendas que a Fiesc participa, via as câmaras de resíduos, as redes de resíduos da CNI, as câmaras técnicas do CONSEMA, né? Em relação ao CIBAN, o ano passado, já em 2025 também, em alguns momentos até representantes da CNI estiveram aqui em reuniões da Câmara alertando, né? Antecipando e dizendo que realmente, como a doutora Maitê colocou, né, tem que acreditar porque as coisas vão acontecer e estão acontecendo, né? E também, penso eu, né, além da parte estratégica aqui, que foi muito bem apresentado pela doutora Maitê, o sistema trabalha também na parte técnica, né, o hub de descarbonização, que pode ajudar bastante as indústrias, tanto o SESI quanto o SENAI, na adequação a essas exigências, né? ok, Luiz. Só lembrando, como foi comentado, que o Senai, ele vem aí, esse ano vai ser o segundo ano, aonde vai ser que ele está fazendo o inventário de gases de efeito estufa de algumas indústrias. Então, quem quiser também informações sobre inventário de GE, de gases de efeito estufa, não só para nessa questão aí de comércio exterior, mas também
para conhecimento, para os relatórios, enfim, para fazer a gestão de gases de efeito estufa, o Senai conta aí com um time de experts para dar apoio às indústrias nessa área. Próximo item que nós vamos abordar é a WIN ESG, a Júlia Yasmin. Ela é analista comercial da WIN ESG. Ela vai fazer uma apresentação. É uma empresa que presta serviço nessa área de ESG. Então, por favor, a Júlia Yasmin, ela está online e ela vai fazer a apresentação. Com a palavra, Júlia, por favor. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou analista comercial aqui da Pronatur, né? Juntamente o Thiago também está aí na chamada, que ele é o diretor de novos negócios aqui da empresa. Então, eu vou fazer a apresentação do INSG. Só contextualizando brevemente, né? O EN significa imaginar, crer, e o SG, na sua tradução, ele, né? A gente sabe que significa o ambiental, o social e a governança. Então, esses são os pilares que a gente acredita aqui na empresa e que uma empresa ela precisa ter para gerar valor de forma sustentável, né? Então, esses são os pilares que a gente acredita muito. Pode passar o slide, por favor? Antes de a gente entrar propriamente no tema do ENSG, a nossa nova frente aqui, eu só queria contextualizar um pouco sobre a Pronatur. Então, a gente atua há 30 anos aí no mercado, a gente ajuda as empresas a transformar esses desafios ambientais em oportunidade, então a gente faz essa conexão ali entre o desenvolvimento econômico e também ligando com a responsabilidade socioambiental. A gente tem unidade tanto em Salete quanto Florianópolis e também em Brasília. Aqui nesse mapa de atuação a gente consegue ver na região mais em escuro, ali no verde escuro, é onde a gente já tem projeto atuando, e onde está ali em verde claro é onde a gente ainda está expandindo para novos projetos. Pode passar. Aqui a gente também trouxe brevemente os nossos números, né, só para vocês terem um pouco de conhecimento. Então, a gente tem mais de 1.300 megawatts de potência instalada em projeto de energia renovável, mais de 1.400 hectares em área de mineração. A gente também trabalha com rodovia ali, então a gente tem mais de 2.500 quilômetros de rodovia, mais de 3.400 quilômetros de linha de transmissão. Ano passado a gente conseguiu expandir nesse sentido, e agora a gente também já ultrapassa ali a marca de mais de 19 bilhões em ativos sob gestão. Então, isso representa, assim, ao longo desses 30 anos, como a gente tem atuado. Aqui a gente trouxe só brevemente um dos nossos principais clientes para vocês terem conhecimento, né? Então, a Engie, State Grid, Statkraft, Eletrobras, Petrobras, a CPFL, a Celesc, são empresas aí que a gente tem atuado ao longo desses anos. Pode passar. Bom, então, entrando agora propriamente no ESG, o que ele é, né? Ele é um programa que é a porta de entrada para as empresas que elas querem transformar, né? Converter a sustentabilidade em estratégia de crescimento. E a gente tem essa solução para implementar o ESG nas empresas, tanto englobando o planejamento, quanto a implantação, quanto o monitoramento e até mesmo a divulgação do ESG. A gente costuma deixar essa pergunta aqui para as pessoas, né? Hoje, como que a sua empresa ela tem implementado ali o ESG? Se isso ocorre de forma estruturada ou isso ainda ocorre de forma pontual? E muitas empresas ainda elas têm lidado com essas questões de forma muito pontual. E a gente tem visto que o mercado ele não está mais premiando o discurso, né? E sim a execução com métricas. Bom, então, diante desse cenário, a gente tem percebido cada vez mais os desafios ali com relação à indústria, que é a crescente pressão regulatória, as exigências ambientais, as auditorias rigorosas, o custo alto com energia, água e resíduo, a falta de padronização e de governança também é um problema, o pouco tempo e equipe para estruturar essas questões de ESG. E a gente tem percebido isso, né? Então, pode passar.
a gente trouxe alguns dados só para comprovar um pouco mais sobre a importância do ESG. Então, a gente tem aí mais de 30 trilhões em ativos que estão nas mãos de fundos que definiram estratégias sustentáveis. É um valor bem alto sendo investido nesse sentido. A gente tem que 74% dos investidores, eles também dizem que o gerenciamento de risco regulatório ele é um fator importante para incluir a sustentabilidade em suas decisões de investimento. Pode passar, por favor? A gente também tem que 90% dos executivos, eles dizem que adotar práticas sociais, ambientais e de governança dentro da organização, ela traz sim um retorno financeiro positivo. Isso é muito interessante que as empresas enxerguem, né, que ela tem um valor monetário ali muito interessante de retorno. E a gente também tem que boas práticas de ESG, elas podem sim reduzir custos operacionais em até 60%. Então, pode passar, por favor. A gente tem aqui, se a gente tem o custo de implementar o ESG, a gente também tem o custo que custa muito mais alto de não se implementar, né? Então, a gente pode ter aí multas, embargos e risco regulatório, a perda de contrato e desqualificação e licitação, o acesso restrito a créditos e juros mais altos, a questão de ineficiência ali, que gera desperdício e custo elevado, a impossibilidade de comprovar a conformidade e também a questão da vulnerabilidade reputacional. Bom, então, cada vez mais os nossos stakeholders têm nos perguntado, né, e para nossas empresas que são nossos clientes, perguntam o que vocês fazem pelo planeta, como que vocês tratam seus funcionários e como que você disponibiliza informações da sua empresa. Se a gente não tem resposta clara a respeito disso, a gente corre sim o risco de perder ali um investimento, perder um parceiro, ou perder até mesmo aquele funcionário que entra na empresa querendo fazer a diferença. Pode passar. Então, o que é os objetivos do ESG, né? A gente tem o objetivo de desenvolver estratégia de ecoeficiência, de capacitar lideranças e equipes em ESG, de estabelecer indicadores para monitoramento de resultado e de gerar valor de fato para as empresas, né? Pode passar. Então, como que isso ocorre na prática? A gente faz primeiro o diagnóstico, a gente compreende o nível de maturidade da empresa, faz um estudo de materialidade e também de dupla materialidade, e a gente sai com um raio-x ali, claro, do que de fato gera valor para a empresa e do que pode gerar passivo. Depois, a gente vai ter ali o planejamento e a implementação. Então, é onde a gente faz os desdobramentos das diretrizes e das metas, os cronogramas e os responsáveis, e a gente faz todo o apoio nessa execução e também tem a questão dos ritos de acompanhamento que a gente faz nessa etapa. Depois, a gente tem o monitoramento e a comunicação. Então, é onde a gente faz essa instalação dos indicadores, dos ritos de avaliação de desempenho e de melhoria contínua. Então, o que não vira indicador não vira decisão, né, nessa etapa, né? Então, por isso a gente também estrutura ali a questão de dashboard, de relatório, tudo isso para ter algo mais visual mesmo para a empresa. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, dentre vários que existem, que podem ser desenvolvidos. Então, no ambiental, a gente pode ter o programa de gerenciamento de resíduo sólido, eficiência energética e uso de água, o inventário de gases do efeito estufa. No social, a gente pode ter política de apoio à diversidade, programas sociais, canais de denúncia e ouvidoria. Em governança, que é outro mundo de complexidade, a gente pode ter o comitê de ética e compliance, políticas anticorrupção, transparência e prestação de contas. Aqui, no próximo slide, a gente gosta de trazer também um dos nossos parceiros agora, que é a Eu Reciclo. Então, com relação a essa questão de geração de resíduo, a gente indica a Eu Reciclo, que é uma parceira estratégica, né, nossa, da empresa, e para as empresas que têm utilizado essa questão da embalagem. Então, hoje a logística reversa, ela é uma exigência legal e muitas empresas, elas acabam tendo dificuldade de comprovar isso na prática, né? Então, a Eu Reciclo, ela resolve esse ponto de forma simples, por meio de crédito de reciclável, então garante que o volume de embalagem que tem colocado no mercado ele seja devidamente compensado e comprovado. Então a gente indica o reciclo porque é uma solução consolidada, rastreável e também aceita pelos órgãos reguladores, além de também gerar um impacto real ali e positivo social também. Então, caso faça sentido para alguma empresa, a Pronatura ela faz essa ponte direta com a Eu Reciclo e integra essa solução, né, à estratégia de ESG e também a questão de programa de gerenciamento de resíduo sólido da empresa. Pode passar.
E aí, continuando, a gente tem aqui alguns exemplos de indicadores, dentre vários que podem existir, como a emissão de gases do efeito estufa, né? A questão de gênero, de diversidade na empresa, o consumo de energia, tudo isso são exemplos de indicadores que a gente pode estar implementando na empresa. Pode passar. Então, a gente tem aqui que as empresas que adotam programas de ESG, elas pontuam positivamente no ODS, elas evitam risco regulatório, isso é algo muito importante, elas têm aumento no valor de negócio e acesso a novos mercados, isso a gente costuma falar que aconteceu com a própria Pronatur, quando a gente conseguiu comprovar que a gente seguia critérios de ESG, a gente conseguiu ter acesso, sim, a novos clientes, a novos mercados, no caso, e a gente teve, sim, um aumento do nosso negócio. O aumento da retenção de talentos também é comprovado já que empresas que têm implementado essas questões de ESG, ela tem essa retenção de talento. Linhas de financiamento específicas, hoje a gente atende aí clientes que eles precisam sim seguir uma série de padrões de legislação, enfim, para comprovar essa questão de ESG, e quando eles conseguem comprovar, eles têm sim ali a questão de financiamento, de diferencial de taxa de pagamento, por exemplo, pagamento só depois de 10 anos da construção do empreendimento, enfim, é uma diversidade de possibilidade que tem nessa questão financeira também. Isso é muito bacana. Pode passar. Então, tudo isso para falar um pouco, entrar mesmo de fato nos nossos planos, né? O que a gente oferece hoje com o ESG. Hoje a gente tem 3 planos, o Essência, o Conexão e o Estratégico, e o Essência, ele basicamente é composto por 4 reuniões que a gente faz com a empresa, mais ali também um onboarding, né? A gente define até 15 KPIs para a empresa, entrando em contato com ela, vendo o que é relevante de fato, né? A gente faz um relatório anual padrão ABNT PR 2030, a gente também vai estar fazendo ali a planilha, disponibilizando essa planilha de acompanhamento para eles, e também a questão de ter relatórios trimestrais, né, de acompanhamento para informar o que está acontecendo. A gente também consegue garantir ali o selo ODS, que é algo mais simplificado de conseguir através desses critérios que a gente conseguir atingir. E a gente também tem o selo bronze no ESG, que depois eu vou explicar brevemente o que seria. No Conexão, a gente vai ter algo um pouco mais integrado à operação mesmo, para empresas que querem um pouco mais de conexão. Então, a gente vai ter ali 5 reuniões online no ano, mais 2 encontros presenciais, que é possível fazer ali a questão de estar fazendo uma reunião com os stakeholders, algo mais pessoal mesmo, que dá para ser tratado. A gente vai ter também até a disponibilização de até 25 KPIs, um dashboard mais simplificado ali que a gente já consegue disponibilizar, o relatório também anual padrão ABNT PR 2030, e depois tem o selo prata WinSG. No estratégico, a gente vai ter ali algo bem mais personalizado para empresas que já têm um nível de maturidade um pouco maior em ESG. Então, a gente disponibiliza ali reunião online e presencial conforme a necessidade da empresa. O KPI também vai ser conforme a demanda da empresa. A gente vai ter um dashboard já em Power BI, já interligado com outras áreas da empresa, algo mais profissional mesmo. O relatório anual padrão GRI, que é o padrão internacional reconhecido. O inventário do gases do efeito estufa também, e treinamentos que vão ser feitos aí na empresa. E aí a gente tem também o selo ouro. Pode passar. A questão do selo, a gente disponibiliza, né, para as empresas, mas a gente não é uma certificadora, assim como outras empresas que disponibilizam algum selo só para comprovar o nível de maturidade sobre o ESG, enfim. Mas como a gente tem experiência, né, já temos 30 anos aí de atuação, a gente costuma emitir esses selos assim para comprovar essa evidência da empresa, né? Então, tem alguns critérios que precisam ser seguidos para a empresa conseguir adquirir esses selos. Então, basicamente, no bronze contempla uma estrutura mínima ali de ESG, com governança básica, indicadores essenciais que a empresa precisa atingir para a empresa sair do risco e começar ali a, de fato, se organizar. Depois, pode passar, a gente vai ter o prata, que ele é um pouco mais integrado à gestão, com mais indicadores, uma visão de risco e envolvimento ali dos stakeholders. E já no ouro, a gente contempla um ESG um pouco mais estratégico, né, de negócio. Então, isso é conectado mais à alta gestão, com metas de longo prazo e também com a questão de geração de valor. Pode passar? Então, aqui a gente costuma perguntar, né, por que contratar um ESG, por que a gente é uma solução eficaz? E pode passar?
a gente costuma dar essas respostas, né? Então, a gente é uma solução integrada aqui com a gente, a empresa, ela consegue ter os 3 pilares do ESG bem estruturados e definidos, porque a gente tem um profissional qualificado para isso, enquanto que muitas vezes contratar um único profissional para isso é muito difícil que ele consiga lidar com todas essas áreas, né? Porque elas são bem complexas, o ambiental é um mundo bem complexo de várias legislações, de várias coisas, assim como governança é outro mundo, então a gente consegue unir tudo isso e integrar. Então, a gente também tem a questão de redução no custo para a implementação, então muitas vezes é necessário até mesmo ter uma equipe de SG dentro da empresa, né, para conseguir estruturar essa área e, consequentemente, também o valor acaba sendo mais alto para manter isso, né? E a gente tem definição de métricas e indicadores de forma clara. Então, a gente sempre busca manter o contato alinhado com as expectativas da empresa e atuando de forma conjunta para o melhor desempenho. Porque o sucesso da empresa também é o nosso sucesso, a gente acredita fortemente nisso. Pode passar. Outros pontos que a gente costuma dar com relação a isso é que a gente tem 30 anos de experiência, a gente tem atuação nacional em projetos de grande porte, como eu mostrei um pouco as empresas que a gente tem atuado, a gente tem especialista em SG, ODS e relatórios de sustentabilidade, e a gente também tem histórico sólido de parceria público-privada e também com o setor privado. Pode passar? Então, a gente costuma deixar essa frase, que SG ele não é custo, ele é um investimento, e o futuro das empresas ele é escrito por aqueles que entenderem isso agora. Pode passar? Obrigada pela atenção, gente. Pode passar também. E eu deixo o meu contato à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, caso queiram que a gente realize alguma apresentação para vocês a respeito disso. Enfim, fico à disposição de vocês e também agradeço a possibilidade de estar aqui apresentando esse produto para vocês. Obrigada. Obrigado, Júlia. Se alguém tiver algum questionamento, só lembrando que o que a doutora Maitê falou agora, nas questões aí de CBAM, a Júlia, a Win ESG, também dá suporte para as empresas, para as indústrias exportadoras, se quiserem aí ter um sistema de gestão dentro do ESG, aonde gases de efeito estufa estão na pauta de ESG, né? Então, esse programa Win ESG, ele também contempla para as questões de mudanças do clima. Se alguém tiver algum questionamento, por favor. O microfone está aí na tua frente. Obrigada. Precisa falar no microfone, porque Claro. o pessoal que está online só vai ouvir se a gente falar aqui. Agora tá verdinho aqui. Ok. Obrigada, Magri. Júlia, Mariana aqui do Souto Corrêa Advogados. Vocês também atuam com assessoria para relatórios do IFR S1 e S2? IFRS S1 e S2? Júlia, você ouviu? Ouvi sim. Perfeito. Tiago, quer responder? O Tiago também está... Eu cheguei a apresentar ele. Pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Só complementando, não falamos diretamente, tá? A gente atua diretamente em uma solução, né, vinculada à implantação do ESG dentro das empresas, focada nas empresas de pequeno, médio e grande porte, né, as pequenas e médias, para poder implantar esse tipo de solução dentro, mas não especificamente nesse tipo de relatório, tá? Perfeito. Obrigada, Tiago. Esse tema... Seu nome, por favor? Mariana. Mariana, esse tema levantado pela Mariana é um tema que está aí na pauta do dia das empresas. Como eu falei no início, é uma obrigação, principalmente para aquelas empresas que estão listadas e vão precisar fazer o repórter, não só atendendo as regras do GRI, mas também do IFSR 01 e 02. Perfeito. Então, esse é um tema que nós pretendemos trazer para uma próxima reunião, que foi um item elencado na pesquisa que a gente fez o ano passado. As indústrias, está todo mundo batendo cabeça em como atender essas regras aí do sistema financeiro, do sistema
do mercado de ações. Que envolve regras de contabilidade, né? Isso, Perfeito. envolve regra de contabilidade, onde você vai computar essas questões financeiras dentro das mudanças do clima. Júlia, posso fazer uma pergunta? Sim. Júlia, uma tendência aí forte, principalmente nos Estados Unidos, né, de não abandono, mas de o ESG não ter apresentado os resultados esperados, principalmente pelo greenwash, né, pela questão dos relatórios, né? Como é que vocês trabalham aí para tentar minimizar isso ou de dar realmente credibilidade no que a empresa coloca, né? É, Grandes corporações estão desembarcando, como a gente ouve falar, do ESG porque não viram um resultado prático para o negócio, né? A venda, aumento das vendas ou de resultados. E também por conta do greenwash. Como é que vocês, nos relatórios, tentam minimizar isso? Vou aproveitar, já vou complementar também, antes que ele complemente. O que a gente enxerga, pessoal, nessa questão do greenwash, realmente, até a Júlia fez uma introdução na apresentação dela, é sobre a importância realmente de medidas sólidas e robustas de ESG, que são efetivamente implantadas nas empresas, e não só o ESG de marketing, que antigamente era muito utilizado. Então, os parceiros que a gente já atua há mais de 30 anos no mercado, principalmente no setor de energia, indústria, infraestrutura e mineração, a gente tem observado que as empresas que realmente investem em ESG a longo prazo, né, tanto na questão ambiental, social e de governança, tem uma melhoria em vários indicadores, principalmente na abertura de novos clientes e mercados, que tem apesar de não ter essa obrigatoriedade legal, exigem critérios de ESG para poder elencar os fornecedores e poder distinguir um fornecedor com a mesma precificação, por exemplo, de um item, de um produto, de um serviço, aumento na retenção de talentos, né? A gente sabe que a rotatividade profissional hoje é um fator crítico nas empresas, e a gente percebe isso dentro dos nossos clientes atuais e no mercado está tendência de empresas que investem em ESG ter uma retenção muito maior de talentos, consegue investir cada vez mais nesses profissionais dentro da empresa. E também a imagem social da empresa, né? Empresas de médio e grande porte também têm essa importância de realizar grandes investimentos na área social para também demonstrar seu papel perante a sociedade, além do lucro, né? Que a gente sabe que é um dos principais viés da empresa na sociedade, mas seu papel social dentro da empresa e dentro da comunidade e poder estar agregando valor no negócio em si, né? Então, acho que a gente vai mais ou menos nessa linha, que a gente tem percebido que os nossos já clientes atuais da empresa têm esse tipo de propósito dentro do negócio deles, e acredita que, apesar de realmente o greenwash e a questão dessa barreira quanto a implantar o ESG como custo, a gente enxerga que realmente ainda é uma grande oportunidade de diferencial de mercado para essas empresas. Tá? Ok, obrigado, Tiago. Alguém tem algum questionamento? Por favor, pode levantar a mão ou colocar o questionamento no chat, e que a gente abre o microfone aí sem problema. É só abrir e pedir para se manifestar. Ok? Não tendo mais perguntas, obrigado, Júlia. Obrigado, Tiago. E dando sequência, a nossa próxima pauta é sobre a resolução do CONSEMA 299, que trata sobre a gestão de efluentes líquidos industriais. Eu e o Luiz e a Mariana, a Fiesc como um todo, ela vem acompanhando esse assunto, vinha discutindo dentro do CONSEMA, dentro da CTS, a Câmara Técnica de Saneamento, onde esse tema iniciou as discussões. Isso, inicialmente, os itens dessa resolução, eles nasceram de uma instrução do IMA, uma instrução normativa, uma IN, aonde tratava da gestão. Era um item bem abrangente. Nós fizemos uma análise lá na época e a Fiesc, junto com outras instituições, tipo como a FACISC, outros sindicatos, entraram em contato com tanto o CONSEMA quanto o próprio IMA e levamos aí a preocupação e pedimos que essa
instrução normativa ela deixasse de ser uma instrução do IMA e passasse a ser uma resolução do CONSEMA. Por quê? Se é uma instrução normativa do IMA, ela tem a vigência dela, a abrangência dela é apenas a nível de licenciamento junto ao Estado, ao órgão estadual. Mas se nós temos uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, essa resolução ela passa a ter vigência para todos os órgãos que licenciam no Estado de Santa Catarina. Então, deixando de ser uma instrução do IMA e passando a ser uma resolução do CONSEMA, o município que licencia ou a União que licencia alguma atividade no Estado de Santa Catarina, ela passa a ter validade para todos os entes de licenciamento, de fiscalização. Não fica restrita apenas ao órgão estadual. Então, essa resolução, essa instrução, o CONSEMA concordou e passamos a discutir isso dentro do CONSEMA na Câmara Técnica de Saneamento. Houve grandes discussões, cada setor ele tá abrangendo todos os setores da indústria de Santa Catarina, e nós trouxemos exemplos de todos os setores. Aqui na Fiesc, nós constituímos um GT, um grupo de trabalho, pegando empresas, sindicatos dos diversos setores, e fizemos aí uma análise prévia para cada etapa da construção dessa resolução. Então, discutimos qual foi a nossa proposta. Discutir internamente nas indústrias e a Fiesc leva isso para a CTS, leva isso para o CONSEMA e lá discute aquelas propostas. E discutia lá na CTS, trazia para esse GT discutia e dava a sequência. Ou seja, para todos os itens, nós procuramos aqui ter uma validação prévia ou pós com os setores, com os diversos setores da indústria. Por quê? O setor de Santa Catarina, a indústria, ela é bem diversa, ela é bem diversificada. E nós temos aí especificidades muito características do Estado. E aí nós, na Fiesc, nós não dominamos todos os setores. Enfim, o conhecimento, o dia a dia, as dores do dia a dia estão dentro da indústria. E não nós, aqui, de uma área corporativa da Fiesc, não ia saber levar essas preocupações, enfim, tudo que a indústria vive o dia a dia. Então, foram 2 anos e pouco de discussão, e tivemos aí uma resolução aprovada pela plenária do Conselho agora em dezembro de 25 e foi publicada no mês de dezembro. E hoje nós vamos passar aqui um resumo dela. Essa resolução, ela veio aí para compatibilizar a legislação federal, essa lei 11.445, que trata sobre licenciamento, resoluções do CONAMA, a 357 e a 430, que trata de efluentes e qualidade de cursos d'água. Ela revogou a resolução CONSEMA 181 e ela tem aí abrangência para cursos d'água interiores, lagunas, estuários e mar. Então, é uma nova resolução que ela vem aí abarcando ou falando com a resolução CONAMA 430 e a lei 11.445. Então, ela preenche aí algumas lacunas que nós temos em função aí da legislação. E aonde essa resolução ela se aplica? Ela se aplica a efluentes industriais e similares,
a sistemas sanitários privados, ou seja, se você tem um condomínio, tem um shopping que tem sistema de tratamento de esgoto sanitário e esse esgoto sanitário ele tem uma gestão do setor privado, está englobando nessa resolução. As indústrias, o tratamento de efluentes das indústrias, aquelas indústrias que têm efluente industrial ou efluente ou esgoto sanitário para tratar, também se aplica a essa resolução. E também a efluentes de aterros de resíduos, tanto classe 1, 2A e 2B. Ela não se aplica a sistemas públicos de esgotamento sanitário, ou seja, aos sistemas que estão regulados por agências reguladoras. Um sistema, por exemplo, da Casan, do SAMAI, enfim, esses têm uma resolução específica que trata disso. Por quê? Porque esses sistemas eles estão dentro da política a política de saneamento. E aí tem metas progressivas tanto para água quanto para esgoto e resíduos sólidos urbanos. E também ela não se aplica para disposição ou para o uso do solo como controle de poluição. Essa resolução ela tem aí algumas regras. Ela proíbe, por exemplo, isso já é bem conhecido por todos dentro da indústria, que para atingir determinados padrões, você não pode fazer, por exemplo, diluição. Então, se você tem um efluente de um sistema, de um processo industrial, e dentro desse processo industrial você tem uma torre de refrigeração, que você tem um sistema de refrigeração com um sistema aberto de refrigeração. Então, essa água ela não sofre nenhum tratamento, você não pode, mesmo sendo um efluente, você não pode diluir o seu efluente industrial ou no esgotamento sanitário com um efluente de água de refrigeração. Pontos de coleta, como você faz? Você tem que fazer a coleta antes do efluente atingir o corpo receptor, ou seja, após tratamento. Mas alguns parâmetros, eles tratam de eficiência. E nesses casos, você tem que analisar antes e após o sistema de tratamento, para você ter aí a comprovar a eficiência, que é o caso da DBO5. Também ela traz um item, está bem específico, que não tinha na legislação, o período de comissionamento. Você está fazendo uma indústria, você está fazendo uma estação de tratamento de efluentes e você vai colocar isso em marcha, você vai iniciar a operação. Você tem aí todo o período de ajustes, que é chamado de comissionamento. Nesse período, o teu sistema, ele está em adaptação ou ele está se ajustando e nesse período você não está sujeito às regras do padrão de lançamento. Isso é uma regra onde você tem um período para ajustar. Certo? Inclusive, no estado de São Paulo, a CETESB, inclusive para esses casos, a CETESB ela emite uma licença de operação provisória, ou seja, você está se adaptando à legislação. Isso é permitido. Isso tudo dentro de um projeto. Quando você faz o projeto, você tem aí a discussão com o órgão de meio ambiente e você está prevendo, olha, para esse sistema eu vou precisar de X dias ou X meses para o meu sistema entrar em operação. Então, é a famosa curva da banheira. No início você tem um sistema que apresenta uma deficiência elevada, ele vai ajustando e até estabilizar. Então, isso foi colocado isso porque era uma incógnita. Eu inicio a operação da indústria, do estação de tratamento de efluentes, e como é que fica esse período que eu estou operando e não estou atendendo a
os padrões de emissão. Isso, nesse caso, para efluentes líquidos, mas também ele pode ser aplicado para efluentes atmosféricos, emissões atmosféricas. Só para ter uma ideia, aí, os padrões para efluentes, eles não diferem muito da norma federal, mas tem aí regras para pH, onde é de 6 a 9, temperatura, aquela temperatura que não pode ser maior que 40 graus, mas também não pode variar a temperatura do corpo d'água, lá do rio que recebe esse efluente, com mais de 3 graus centígrados. Materiais sedimentáveis, tem uma quantidade de 1 ml por litro, DBO 60 miligramas ou 80%, uma eficiência mínima de 80%. Óleos e graxas, aí a diferenciação entre minerais e vegetais e animais, minerais 20, vegetais e animais 50 miligramas. Materiais flutuantes visualmente ausentes. Também aí o destaque para fósforo, aonde aí temos aí a concentração de 4 miligramas ou 75 miligramas, 75% de redução, no caso de lançamento em lagoas, lagunas e estuários. Isso em função pode causar eutrofização desses corpos hídricos. Nós temos aí no anexo 1 dessa resolução, como eu falei, para cada tipo de indústria, cada setor da indústria, você tem parâmetros específicos. Por exemplo, o setor de curtume, dentre outros, você vai analisar cromo, sulfeto, fenóis. A indústria metal-mecânica, metalurgia, vai analisar alguns elementos como ferro, zinco, cobre, entre outros. A indústria alimentícia, no caso, o agro, ele vai analisar matéria orgânica através da DBO, óleos, fósforo, enfim. E essa norma, ela traz um item específico, é que se a estação de tratamento de efluentes, a ETE, ela recebe a contribuição de diferentes fontes. Então, vamos pegar um exemplo, uma indústria do agro, ela pegar o exemplo aí de alimentos e curtume, ela tem o processamento de alimentos, mas ao mesmo tempo ela faz o processamento do couro. Então, ela pode levar tudo isso para um sistema final de tratamento de efluentes, mas para cada linha de efluentes, nós temos aí que caracterizar esses efluentes e tem que ter o tratamento adequado. Nós temos também nessa resolução aqueles padrões obrigatórios que estão aí na legislação, que a indústria tem que atender, e tem o padrão de acompanhamento. Por exemplo, acompanhamento você não está sujeito à penalidade dependendo da concentração desse parâmetro. E aquele padrão de lançamento, não, você tem que atender, senão você sofre alguma penalidade. Então, e aquele padrão de acompanhamento é mais um padrão para você avaliar qual é o impacto disso no corpo receptor. Por exemplo, muita indústria monitora através da DQO, mas não tem padrão de qualidade para DQO no rio. Então, a minha DQO pode dar 10. O que isso vai causar no corpo receptor? Então, são padrões de acompanhamento. Isso pode, à medida que tem um item muito bom, né, nessa resolução do CONSEMA, que você monitora e você pode pedir ao órgão, mediante uma justificativa técnica, dizer, olha, órgão ambiental, dentro da licença, eu fiz esse monitoramento desse parâmetro e tal, e não tem impacto e não tem representatividade, eu peço a dispensa disso. Isso está bem explícito
nessa resolução do CONSEMA. E aí também, dentro dessa resolução, você tem aí níveis de controle para aquele potencial poluidor. Uma indústria que tem um potencial poluidor pequeno, ele tem algumas regras. Potencial poluidor médio tem outras. E quem é com potencial poluidor grande tem outras regras. Então, exigências tanto de monitoramento, frequência de monitoramento, de reporte aos órgãos ambientais. Então, uma indústria que tem um efluente de, sei lá, 200 metros cúbicos por hora, não tem aí a mesma exigência de uma indústria que tem 20 metros cúbicos por dia. Então, tudo isso, a resolução do CONSEMA, ela está fazendo diferenciação. Isso tem ali. Aí essa diferenciação ela tá explicitada na frequência de reporte, de análise para o órgão ambiental, de análise dos efluentes. Então, uma indústria que tem 120, 130 metros cúbicos por dia, ela vai fazer uma análise quadrimestral, depois se o porte é pequeno, trimestral se o porte é médio, e trimestral se é porte grande. E quem mais tem uma frequência mais intensa é quem tem uma vazão elevada, aí em torno de 4.000 metros cúbicos dia. E aí esse precisa ter uma frequência mensal de análise. Isso foi muito discutido com todas as indústrias, porque isso tem influência direta nos custos operacionais que tem aí que a indústria vai ter. Então, no início, quando começou a discutir, essa frequência era semanal para essas vazões grandes aí. Semanal. Então, você fazia uma série de parâmetros com uma frequência semanal. Nós mostramos, discutimos lá na CTS, onde faz parte da CTS o setor produtivo, os órgãos de governo, os órgãos municipais, dentro do licenciamento, os conselhos de classe, tanto CRQ quanto CREA. Nós discutimos muito e chegamos no entendimento que seria essa frequência, uma frequência viável, que atenderia aí todas as indústrias. Então, dependendo do porte, você tem uma frequência de análise de coletas para ver o comportamento do efluente, da estação de tratamento de efluentes e o impacto disso. Então, você tem aí também, como norma, como regra, que o laboratório ele tem que ser acreditado pelo Inmetro, certo? Ou seja, o laboratório, quando se faz uma análise, essa análise, para fins de comprovação, de atendimento, enfim, esse laboratório ele tem que estar acreditado. A coleta, ela pode ser feita por um profissional. Isso foi um item muito discutido. Tanto a Fiesc quanto a Facisc colocaram na pauta para o CONSEMA que essa coleta poderia ser feita por um técnico responsável com RT, devidamente treinado, habilitado, para fazer essa coleta. Isso aí não necessariamente o que estava previsto, que tanto a coleta quanto a análise deveria ser feita pelo laboratório acreditado. E isso demandaria um custo que, no nosso entendimento, não precisava. Por quê? Porque se no momento que você contrata uma análise, você vai ter o laboratório que vai fazer essa análise, ele teria que deslocar os técnicos para. Então, um laboratório localizado aqui no litoral, ele vai fazer uma análise lá em São Miguel do Oeste. Então, vai um profissional daqui, vai lá fazer a coleta, traz esse material para o laboratório aqui,
ou seja, a obrigação dos dois estarem acreditados pelo Inmetro. O que nós fizemos, levamos junto ao Consema e conseguimos, foi que lá naquela indústria, lá em São Miguel do Oeste, ele tem um profissional, certo? Que ele tem lá um técnico químico, um engenheiro, um engenheiro sanitarista ambiental, um responsável técnico pela estação de tratamento de efluentes. Ele tem esse responsável. Ele é obrigado a ter esse responsável. Então, esse responsável, ele pode fazer a coleta e mandar para o laboratório, e isso diminui em mais de 50% os custos, porque a mão de obra, nesse caso, a mão de obra é muito cara. E mais o que tem a obrigação? É ter a rastreabilidade, a cadeia de custódia, saber, certo? A ART, quem faz a coleta, quando fez, enfim, ter toda aí a rastreabilidade. E o tipo de amostra, se tem grandes variações aí tanto de vazão quanto de concentração, teria que fazer, para ser mais representativo, uma amostragem composta. Então, isso tudo, também, nossa orientação é que isso seja discutido no licenciamento, no projeto da estação, no projeto da indústria. Outro item que ficou em discussão também, que foi muito discutido, é se eu tenho um efluente que ele tem um nível de contaminação com patógenos, tá? Coliforme fecal. A discussão era, eu sou obrigado a fazer a desinfecção de 100% desse efluente da estação, porque uma estação de tratamento convencional, lodo ativado, enfim, ela não retira coliforme, por exemplo, como patógeno. E aí, você tem que fazer a cloração, a desinfecção por outro método, mas o que é mais praticado é a cloração. Desse efluente, 100% do tempo, e 100% de todos os efluentes, nós discutimos isso e vimos que não só para efluentes industriais, mas esgotamento sanitário também, tudo vai depender do uso do corpo receptor. Então, aquele efluente que é lançado, se no corpo receptor, a jusante, você tem algum uso, por exemplo, abastecimento de água para uma comunidade, você tem captação de água para um setor avícola, uma avicultura, onde você precisa de uma água de qualidade para a dessedentação dos animais. Você tem a olericultura, você tem a aquicultura, a jusante do lançamento desse efluente, que pode conter patógenos. Nesse caso, você faz a desinfecção. Agora, se não tem uso para recreação de contato primário, se não tem uso para dessedentação de animais, para abastecimento público, não tem por que você fazer essa desinfecção. Certo? Então, tem esse fluxograma aonde você vai avaliar a necessidade ou não de ter um tratamento mais avançado para esses efluentes. Outro item também que foi pauta da discussão é lançamento isso no mar. É uma discussão muito grande em Santa Catarina, principalmente no litoral, é o lançamento, aí no caso, a indústria não é tão forte, mas isso mais para esgotamento sanitário das cidades, dos municípios, aonde mas se tiver alguma indústria que haja necessidade de lançamento disso nos seus efluentes no mar, essa resolução também contempla essa disposição. Então, no caso, você vai ter aí principalmente vai ter que fazer um estudo de dispersão dessa diluição. Para quê? Para que não afete a balneabilidade, certo? Não afete. Nós temos um litoral com
bastante áreas aí com aquicultura, principalmente em mexilhões, e você precisa não só tratar o efluente, mas saber qual é o comportamento desse efluente em função da dispersão nessa área costeira. Tem alguns itens específicos para dessa resolução, por exemplo, o setor a área de concretagem. As concreteiras, elas levam no caminhão, esse caminhão, ao final do dia, esse concreto, esse caminhão, ele é lavado. Como fica isso? Então, isso também foi tratado dentro dessa resolução. Ou seja, você não pode simplesmente pegar, mas isso não é danoso, não é perigoso, não é um efluente com alta contaminação. Mas se você fazer a lavagem, promove a lavação de um caminhão desse de concreto que tem algum resíduo e joga isso na galeria pluvial, amanhã ou depois da galeria pluvial ela vai estar cimentada e ela vai estar toda entupida, vai dar problema. Então isso também foi levantado nessa resolução do CONSEMA. Sistema de torre de resfriamento, troca de calor, também foi contemplado. Então, se nós temos aí drenagem, uma purga de caldeira, isso tudo está contemplado nessa resolução. Essa resolução, ela trata também, ela vem, a ideia é acumular os resultados, não simplesmente ver uma análise ou ver uma análise esporádica, sabendo que essas análises elas precisam ser feitas e todas elas precisam atender aos padrões de emissão. Mas se você tem uma quantidade de análises ao longo do tempo, vai auxiliar na gestão do teu sistema de tratamento e na gestão de mostrar como que está o comportamento da estação de tratamento de efluentes, como está o comportamento até da indústria, do processo da indústria, e você tem que acumular aí resultados de 12 meses e ver aí esse acompanhamento ao longo dos meses, com aquela frequência trimestral, quadrimestral, mensal, enfim, dependendo do porte e dependendo do nível do potencial poluidor e também do nível da vazão. Então, todos que têm a indústria aí sabem que no dia 31 de março ele precisa preencher o RAP. E dentro do RAP ele precisa preencher aí a carga poluidora. Então, nesse caso, aqui para o estado de Santa Catarina, esse monitoramento ele estaria substituindo aquele relatório anual de carga poluidora para fins de estado, aqui no estado de Santa Catarina. Não substitui o federal. A vigência dessa resolução é de 12 meses, ela passa a ter vigência 12 meses a partir da sua publicação, que foi agora em dezembro do ano passado, em dezembro de 25. Mas os novos licenciamentos já vão estar sendo cobertos ou tendo essa resolução como obrigação. Aquelas licenças que têm aí períodos de validade que vão além desses 12 meses, também o que está valendo é o que está licenciado. Tá? Então, nas renovações, a partir de 12 meses já passa a ter essa vigência. Então, aqui o que é que nós precisamos? O que é que a gente recomenda? Verificar o tipo, certo? Qual é o enquadramento que tem nessa tabela do anexo 1, a frequência em função das vazões, fazer um planejamento ao longo do ano de quando vai fazer a
a coleta, a análise desses efluentes, fazer uma contratação de laboratório para não perder essa frequência. O laboratório tem que ser acreditado pelo Inmetro, enfim, e fazer o planejamento para o ano e preparar os dados, que são dados anuais, né, dos últimos 12 meses, para garantir aí uma compliance nessa gestão de efluentes. Então, era isso que eu tinha para apresentar e a gente está aberto aí. O Luiz e a Mariana acompanharam toda essa discussão aí nesses 2, 3 anos dentro da Câmara Técnica de Saneamento. Eu deixo a palavra aberta se quiser fazer alguma complementação. Magro, então eu vou utilizar uma palavra aqui que na gerência nós gostamos muito, que é cacarejar, né? Então, essa resolução ela saiu de um trabalho institucional e técnico muito forte aqui do sistema. Tá? Não está gravando? Como o Mag comentou, né, a ideia inicial do IMA era uma ideia interessante da padronização por meio de um enunciado. Acontece que o enunciado ele não considerava a realidade da indústria, né? Uma realidade que não foi construída agora. Efluentes, tratamento de efluentes, monitoramento para a indústria de Santa Catarina, isso vem da década de 80. Na época o Michael estava na Fátima ainda, os comitês de disposição, a disposição dos comitês de bacias, onde as indústrias eram obrigadas a implantar estações, monitorar e começar a se adequar à legislação. Então, dentro desse enunciado, nós não identificamos a realidade da indústria. E foi este o trabalho aí, de muita luta, de muitas discussões dentro da Câmara Técnica, né? E a ideia aqui, que partiu da própria Fiesp e do MAG, de trazer isso para dentro de uma resolução do Consema foi, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória aqui, nossa, da indústria, né? Eu acho que isso tem que ser comemorado, porque o que nós tentamos e conseguimos colocar lá, que para a indústria a questão de licenciamento é importantíssima, cumprir a legislação, os parâmetros, mas existem forças, como a própria Júlia comentou ainda há pouco, ESG, o interesse das partes interessadas, vizinhança, no desempenho ambiental da indústria, que vai, às vezes, muito além do próprio licenciamento. Então, a indústria está atenta a isso, né? E o enunciado anterior, ele trazia propostas, né, de frequências absurdas, né, semanais que operacionalmente, tecnicamente, não eram operacionais, né? Nós conseguimos reduzir em torno de 20 a 30 parâmetros, né, e trazer aí num bom diálogo ali essas frequências dentro daquilo que possa ser execuível para a indústria, né? Que seja é, é, de- traga eficiência e eficácia para dentro da indústria, né? Eficiência, eficácia no contribuir para atender o parâmetro, o licenciamento, e a eficiência para trazer dados, informações, como o Marco colocou, para melhoria dos processos, né? Então, esse foi um trabalho muito que tem que ser comemorado bastante pela indústria, né? E como o Marco salientou, a resolução traz algum ponto que tanto do órgão ambiental quanto do ente regulado, que é a indústria, pode haver, sim, né, uma manifestação técnica justificada, pedindo do órgão ambiental a acrescentar novos parâmetros ou alterar frequências, quanto ao contrário, né? Então, um aprendizado que vem aí em Santa Catarina desde a década de 80, continuar por meio dessa resolução, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Participamos aí, a Mariana, das reuniões da Câmara e técnica lá de saneamento e aqui também, né? Então, parabéns a todos, né? Então, acho que é algo a se comemorar aí, porque foi uma luta realmente bastante árdua, tanto do ponto de vista técnico, que havia sim
uma certa pretensão e uma certa insistência do IMA em publicar o enunciado na sua versão inicial, e um apoio aqui institucional da Fiesc, que eu acho que não foi um ofício só para presidente do IMA e tal, colocando a realidade. E chegamos se não é a melhor resolução, é uma resolução que hoje está dentro da realidade da indústria e dentro da melhoria contínua, ela pode sim atender melhor aí o que se pretende, que é a melhoria das qualidades ambientais, né? Ok, Luiz, obrigado. Tem uma pergunta da Suelen. Suelen, você quer fazer uma pergunta? Você colocou aí no chat? Oi, Por boa favor, você pode tarde. abrir o... Vocês conseguem me escutar? Sim, por favor. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar a apresentação, ela ficou bem clara, bem didática. Eu sou a Suelen, além de representar ali a Fiesc Sul, eu também trabalho numa mineradora, então nós estamos adequando os procedimentos aqui para atender a nova resolução. Uma dúvida que ficou, lendo o artigo 17, ali, que ele fala sobre a coleta. É só uma dúvida, só para entender melhor. A lei da coleta diz que tem que ser acreditado pelo Inmetro. E antes a gente tinha a brecha que também poderia ser ou por laboratórios reconhecidos pelo IMA. Aí, nesse caso, agora não pode mais só reconhecido pelo IMA. Já tem que ser só acreditado pelo Inmetro. Ali pelo IMA, a gente já sabe que o IMA já solicitou para as empresas adequar com aquela ISO 17025, que já pede para ser pelo Inmetro, né? Mas as empresas que não tinham ainda o Inmetro apresentavam o reconhecimento pelo laboratório do IMA. Então, essa é a dúvida que eu fiquei. Não pode mais, agora é só Inmetro. Aí, esse tempo para a gente se adequar é 12 meses? Tá. Suelen, obrigado pela pergunta. É, isso está sendo discutido, não é? Foi discutido. Se você tem na sua licença que o laboratório ou você, você tem esse laboratório que você usa, ele está reconhecido pelo IMA, enquanto Uhum. a tua licença ela tem validade, continua válido, você pode utilizar o laboratório, sendo esse laboratório reconhecido pelo IMA. Então, Inmetro ou IMA, pelo IMA, enquanto você tem a sua licença vigente. Quando você for renovar a licença, tá? Você, infelizmente, o IMA não vai mais dar essa ciência. Você vai precisar ter o laboratório acreditado pelo Inmetro. Ah, Tá? Então, perfeito. Então, em caso de mas renovação ou nova licença, daí já tem que ser pelo isso, Inmetro, né? perfeito. Então, nós temos advogados aqui presentes. Se você tem uma licença, você tem aí direito adquirido, certo? Não vai ser uma resolução que vai alterar esse teu direito, porque você tem uma licença e ela é válida, você Aham. válida tanto quanto tiver escrito em lei ou em resolução. Sim, Só obrigada. É mais para a complementando, gente entender, né? Para passar que o pessoal, a gente já está se adequando para ter o Inmetro também, a ISO 17025. É só mais para entender o prazo, né? Para correr atrás. Perfeito, Suelen. me permite, Suelen, o IMA ele não credencia, ele reconhece. Isso. Então, até a Isso, legislação, alguns laboratórios já eram, dentro do reconhecimento do IMA, credenciados pelo IMET. O IMA agora vai se adequar também, e para o reconhecimento do IMA, um dos critérios é o credenciamento pelo IMET. Então, sim, sim, não tem o como. IMA já está solicitando, ele já solicita para estar credenciado pelo Inmetro, até para eles também diminuírem a questão da vistoria, né? Se você é credenciado pelo Inmetro, ele nem vem fazer a vistoria, ele já pula essa etapa também. A gente Ok, fez o ano passado o reconhecimento do laboratório, daí eles explicaram tudo para gente. Daí, por isso que a gente já estava indo atrás de fazer, né? perfeito. Ok, Suelen, obrigado. Algum questionamento? Pessoal, é, por favor. Não, é só ali. Boa tarde, meu nome é Manuela, Sais Advogados. Sobre aquela questão do comissionamento, né?
A gente sabe que na prática, às vezes, demora bastante para uma estação de tratamento de efluentes performar de fato. E ali foi dado um prazo de 180 dias, sendo passível de prorrogação. Existe, ou isso foi conversado na elaboração da norma de estabelecer um teto máximo para essa prorrogação, ou se seria, ou se é essa possibilidade, né, de então não ter nenhuma sanção enquanto não estiver performando ali a estação, ela ocorre só na implantação ou ela pode ser também vislumbrada, por exemplo, numa ampliação ou numa reforma da estação de tratamento de efluentes? Obrigado pela pergunta. É, não tem um prazo máximo e também não só você startando uma estação nova, mas você fazendo uma ampliação, você fazendo uma modificação, e isso está diretamente relacionado ou ligado com a licença. Você vai ter que negociar isso lá dentro com o órgão ambiental na licença. Então, muitas vezes, é, foi colocado esse prazo, esse tempo aí de 180, 6 meses, mas muitos casos, dependendo, você precisa mais tempo que isso. E pode ser também que em menos tempo você performa a sua estação sem problema nenhum. É muito importante. Não, não, é muito importante. Não é, não se trata, como eu falei, não é uma anistia, é quando você está com uma atividade nova, você fez um projeto, por mais conhecido que seja o teu processo industrial, você tem aí algumas características. O comportamento de uma indústria, uma têxtil, o efluente de uma têxtil, na região do Vale do Itajaí, é um, no oeste de Santa Catarina é outro, em função do clima. A indústria do agro, um frigorífico, é completamente diferente. Você tem o esgotamento sanitário. Se você tem aqui no litoral e leva um efluente de esgoto sanitário para Lages, é outro comportamento em função das características. Então, é aquilo que eu falei, é a curva da banheira. No início, tu tem uma série de problemas, depois você vai ajustando, e quando fica velho, volta a ter problema, certo? Então, é a curva da banheira, é um U, né? E isso é normal dentro da indústria. Tanto é que, no estado de São Paulo, existe uma licença provisória, uma licença de operação precária ou provisória, precária, se eu não me engano. Por quê? Porque vai dar oportunidade de tu fazer esses ajustes. E não é só para efluente líquido, para emissões, controle de emissões atmosféricas, PGRS, para adaptação, para tudo. Então, isso. Eu também não vejo uma anistia, né? Porque para a indústria, quanto mais rápido aquela estação estiver performando, funcionando, melhor. Porque a partir do momento que ela causar um impacto num rio, né? Imagina lá no setor têxtil, lançar um efluente com uma determinada cor, né? Para a comunidade, aquilo ali não importa se o IMA tá concedendo ou não, né? Para a imagem da empresa, até explicar que focinho de porco não é tomada, já foi, né? Então, é nesse ponto. E às vezes, esses 6 meses são necessários, porque o projeto às vezes demanda investimento que tem burocracia, às vezes do próprio IMA em legalizar tudo, né? Então, é uma questão, um prazo lá foi um prazo de bom senso, eu acho que foi, né, Magri? Prazo de bom senso que, como disse ali, né, a resolução ela pode mudar a qualquer momento. Daqui a pouco o IMA pode chegar lá e ser mais restritivo. Ou a indústria também chegar, não, 6 meses não está dando, né? Pessoal, é, só por favor, vamos colocar aquele último slide lá na tela. Nós estamos aí encaminhando para o final da reunião. Eu gostaria de deixar a palavra em aberto e dentro dos itens que elencamos aí para ser discutido esse ano, tá? Houve aqui o questionamento de o IFR S1, S2, certo? Está aí, tá contemplado. Teria algum item que teria algum item que algum dos presentes aqui gostaria de dar alguma ênfase, fazer algum comentário? Tá bom, não tá bom?
A palavra está aberta para palavra está aberto aí para algum questionamento. Tem uma pergunta de a Grace está sem microfone. Ela colocou no chat aqui. No caso de uma ETE com vazão de projeto bem maior do que a vazão real, é possível ajuste desse parâmetro para se adequar na tabela de frequência de monitoramento? Sim, perfeitamente, ô Grace. Você pode ajustar a qualquer momento, certo? Fazer um bom monitoramento de vazão. Inclusive, na resolução, ela tem um item muito importante que nós colocamos lá. Se você fizer o reuso dessa água, você não está sujeito àquela vazão, àquela frequência. Então, você tem uma estação de tratamento de efluentes, você projetou você deu o exemplo do projeto e da situação real. Mas você tem uma vazão, você tem um projeto, você tem uma estação de tratamento de efluentes para tratar aqueles 4.000 metros cúbicos dia. Mas você só lança 10% disso. A tua frequência ou a exigência vai ser em função do que você lança. Se você está reutilizando, você é, você tem aí você não precisa atender aquela frequência que está estabelecida na resolução, mas você precisa justificar tecnicamente. Olha, eu uso esse efluente, eu faço o reuso do efluente em tais e tais e tais atividades. Certo? Ok, Grace? Ok. Alguém tem algum comentário sobre os temas que elencamos? Isso aí é um tema que são temas que vieram da pesquisa, certo? Que a gente fez em dezembro. Tá bom? Vamos perseguir. Tem algum deles aí que inicia-se agora? Não. Um tempo. Infelizmente eles não estão ouvindo vocês, porque vocês estão sem microfone. A pergunta aqui interna é em relação à Lei Geral do Licenciamento. Essa lei foi, voltou e agora foi parar no STF, né? A gente sabe que os partidos PSOL e algumas ONGs entraram contra a derrubada dos vetos. É, e esse assunto de licenciamento ambiental, a gente sabe, se questionar, se perguntar para o Ministério, hoje a situação, independente da lei, se perguntar para todos os stakeholders que atuam em licenciamento ambiental, não há unanimidade. Certo? Você pergunta para os escritórios de advocacia, eles vão dizer, não devia ser assim, assim, assim. Pergunta para o Ministério Público, não, devia ser assim, assim, assim. Pergunta para as ONG, devia ser assim, assim, assim. Pergunta para o setor produtivo, é assim, assim, assim. Para o órgão licenciador, ou seja, não há unanimidade. Tanto é que ela ficou aí mais de 20 anos sendo discutida e houve aí 20 e poucos vetos, esses vetos foram derrubados e agora o STF vai legislar em licenciamento também, certo? Vamos ver o que vem pela frente. Mas é um assunto que está aí na pauta, a Fiesc vem acompanhando, a Fiesc fez correspondência ao, a- a- aos deputados e senadores de Santa Catarina, pedindo pela derrubada do veto, e a gente entende que ela não é o fim dos mundos, certo? Não vai causar o, a devastação, certo? É, eu, eu acompanho já há algum tempo essa questão de licenciamento ambiental. Eu tive a oportunidade de participar da minuta da Resolução 01 de 1986.
no Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade de participar. E hoje, de 1980, isso foi em 1985, onde foi redigida a primeira minuta dessa resolução, que ela foi editada em 86, 1986. E ela está aí até hoje. Mas será que não precisa de algum ajuste? Nós temos aí a evolução da tecnologia, a evolução. Nós vimos aí que é recente aí o ano passado a audiência pública sendo proibida via internet. Viu? Hoje tem 500 webinars rodando aí para discutir temas. Por que uma audiência pública de um EIA-RIMA não pode acontecer também? Certo? Nós tivemos aí a evolução da internet. Quando foi editada a Resolução 01 de 86, não existia internet. Quem é que usava computador? Né? Quem usava uma máquina de datilografia, certo? Né? Mas não tinha computador como nós temos hoje, não existia a tecnologia, a evolução. Hoje você opera uma estação de tratamento de efluentes, certo? Online, lá no Rio Grande do Norte, e você opera ela daqui, certo? Mas isso não é visto dentro do licenciamento. E a evolução está aí, e nós temos que acompanhar essa evolução. Pessoal, Só lembrar, fica esse tema aí, pessoal. gostaria só de lembrar que dentro da Câmara Técnica de Licenciamento do CONSEMA foi criado, organizado um GT, do qual nós fazemos parte, para avaliar a 250, né, nossa resolução de licenciamento, à luz dessa Lei Geral de Licenciamento. Começa agora dia 30, né, mano? Nosso GT, né? Então, antecipadamente, o que a gente conversa lá, que nós conversamos, não vai ter muita coisa para mudar. A nossa 250 aqui de Santa Catarina já está quase que totalmente adequada, né? Mas de qualquer forma vai ser feito um cara crachá lá, né? E só gostaria, mas se me permite, reiterar ali o que eu falei ainda há pouco, que esses temas aí não são surpresas para nós e que a Fiesc aqui desde muito tempo trabalha hoje. Praticamente todos esses temas estão sendo discutidos aqui dentro da Fiesc ou nas redes da CNI ou nas câmaras técnicas do CONSEMA, onde nós participamos. Inclusive, lá sobre o SPCE, o ano passado, nós começamos a pensar numa ideia deste ano, via Hub de Descarbonização, realizar um evento aqui em Santa Catarina, trazendo a indústria, as metodologias, a parte prática, que é isso que nós estamos vendo pela CNI, está vindo muita coisa de fora, principalmente em metodologias de inventário, de certificação. Santa Catarina tem a primeira certificadora aqui, né, de créditos. Nós estamos utilizando essa parceria e vamos tentar levar para frente aí, promover esse debate técnico aqui, não só trazer a regulamentação está assim, está assado, mas sim promover debate técnico, mostrando o que a indústria de Santa Catarina faz e levar, quem sabe, lá para essa secretaria do governo uma proposta de metodologias também de Santa Catarina e do Brasil, para que não venha coisas só importadas, né? Ok, pessoal, quem está online, por favor, se vocês puderem responder esse questionário, para nós, nos ajuda aí a programarmos as próximas reuniões, enfim. É bem simples, se estão satisfeitos, não estão satisfeitos com a pauta, e aceitamos aí sugestões para as próximas reuniões. Ok, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos. E um feliz ano novo, um 2026 aí, com bons desafios para grandes feitos, tá bom? E a indústria de Santa Catarina que continue aí de vento em popa, com grandes desafios, mas sendo referência para o Brasil nas questões aí socioambientais, tá bom? Boa resto de semana e boa semana para todos. Um abraço, até mais.